Sejam bem-vindos ao Golden Report. No programa de hoje, entrevistaremos a sadida Senhora Árvore de Pote para sabermos mais o que aconteceu com essa classe na atualização 2.68. Confira a entrevista com nosso especialista em campo, o Dr. Espírito. Bom dia, Senhora Árvore de Pote. Como você está? Ok. E o que você achou da atualização 2.68? Só me responda uma coisa então. Com o que os sadidas contribuem para a luta? Eu retiro PM. Tá, legal. Muito bom, retirar PM é legal. O que mais? Eu retiro PM. Não, eu já ouvi essa parte. O que mais você faz? Eu retiro PM. Bom, acho que a entrevista acaba por aqui, Sr. Âncora. É isso mesmo, pessoal. A atualização 2.68 chegou hoje, dia 4 de julho de 2023, e é uma atualização bombástica. Muitas novidades sobre diversos temas. Nesse vídeo especificamente, eu falarei das mudanças na Sadida, que foram muito impactantes. O primeiro ponto a ser noticiado é que todas as interações entre múltiplos Sadidas foram removidas. Antigamente existia o famoso time Sadida, onde alguns Sadidas infectavam todos os monstros à luta, daí vários personagens bufavam um Sadida, que jogava por último, e aí esse último Sadida conseguia derrotar todos os monstros no primeiro turno da luta. Eu não preciso nem te explicar o quanto isso era quebrado e quanto isso realmente precisava de um nerf. Infelizmente só demorou um pouquinho demais da conta para o nerf vir. Esse é o primeiro ponto, os estados infectados não são mais compartilhados entre os Sadidas. E nem são as árvores. Todos os efeitos que dependem ou giram em torno das árvores funcionam apenas nas árvores do lançador. Apesar de ser um nerf, é um nerf irrelevante para jogadores normais. Sadida já é uma classe incomum. Encontrar dois Sadidas no mesmo grupo é praticamente impossível. E mesmo que isso ocorra, eles podem jogar normalmente cada um o seu jogo. A única coisa que vai ocorrer é que eles não vão compartilhar as mecânicas da classe. Outro nerf foi na vida das árvores. Agora as árvores têm menos vida. Um nerf provavelmente originado pelo PVP, já que no PVM as árvores já eram derrotadas em 1 ou 2 golpes no endgame. Porém, os feitiços que antigamente retiravam as folhagens das árvores não fazem mais isso. Essa mecânica nem fazia sentido, punia o Sadida por usar os feitiços dele. Ainda bem que agora não há mais essa mecânica de retirar as folhas das árvores. Na via de terra tivemos as seguintes mudanças. O golpe de terra Sarça teve seu dano aumentado, o que é bom. Mas sua variante, Matagal Envenenado, foi muito nerfada. Antes era possível acumular 2 efeitos do veneno do Matagal. Agora não será mais possível acumular esse veneno. Um nerf muito impactante e sem necessidade, ao meu ver, pelo menos no PVM. Em contrapartida, sarças múltiplas deixam de ser uma variante da força da natureza. Isso significa que Sadidas de força agora podem jogar com 4 feitiços simultâneos, ao contrário do limite máximo de 3 antes da atualização. Sarças múltiplas agora é variante do flagelo da via de água, e força da natureza agora é variante de sacrifício bonecal, também da via de água. Se vocês repararem, a mesma situação aconteceu com a via de água. Agora há um feitiço a mais para se jogar, porque as variantes são de outro elemento. Mas falaremos mais sobre a via de água mais adiante. Força da natureza também teve sua taxa de crítico e dano de base de um golpe crítico aumentados. Esse é um buff praticamente irrelevante, pois o maior dano da força da natureza vem de números de árvores, que se mantém inalterado tanto para golpes normais quanto para golpes críticos. É um golpe forte, sem dúvidas, mas lento demais para conseguir deixar pronto. A via de terra teve alguns buffs e alguns nerfs. É interessante que a via de terra tenha um feitiço a mais agora, e alguns feitiços com dano maior, mas teremos que esperar para ver se vai compensar o veneno que foi muito nerfado. Como já mencionamos a via de água aqui, vamos falar dela agora. Houve um ganho do número de feitiços que podem ser usados simultaneamente, como eu mencionei anteriormente, por causa da mudança das variantes da sarça múltiplas e força da natureza. Flagelo e sacrifício bonecal, que eram feitiços variantes, agora podem ser usados ao mesmo tempo. Um buff muito bom, sem dúvidas. Flagelo funcionava causando danos de água, mas se fosse lançado em um alvo no estado infectado,
roubava a vida de todos os inimigos no estado infectado. Era bem forte para roubar vida de entidades infectadas. Agora não mais precisa estar no estado infectado para roubar vida. O feitiço se torna roubo de vida sempre. Porém, o dano foi diminuído. Ainda assim, continua roubando vida de todos os inimigos infectados. Acredito que tenha sido uma mudança que se balanceou. Não foi um buff, nem um nerf. Maldição Voodoo havia sido nerfada, mas o nerf foi revertido durante o beta. O feitiço Inundação de Seiva agora também cura caso o inimigo seja derrotado no golpe, o que é justo. Não fazia sentido perder a funcionalidade do feitiço só porque o inimigo foi derrotado no golpe. Foi na verdade uma correção essa mudança, e não um buff propriamente dito. Então, no final das contas, a via de água foi bufada, ao meu ver. Ganharam um feitiço a mais por conta da troca das variantes, e teve o dano ligeiramente reduzido para o feitiço Flagelo. Na via de inteligência, a única mudança foi que o feitiço Erva Daninha não afeta mais as invocações do lançador. Um buff extremamente tímido, porém um buff. A via de ar foi muito prejudicada na minha opinião. Era a via clássica para retirar PMs e essa capacidade foi nerfada. A primeira mudança foi que a boneca super poderosa não mais retira esquiva de PM. Embora esse nerf seja para todas as vias, e não para a via de ar exclusivamente, geralmente se usa mais a retirada de PMs na via de ar. Por isso estou noticiando nessa parte do vídeo. Outra mudança foi na Sarça Paralisante, que antes podia retirar até 3 PMs. Agora esse valor cai para 2. É um nerf absurdo para sadidas que jogavam de retirada de PM, incluindo eu, ocasionalmente. O dano e a chance de golpe crítico foram ligeiramente aumentados, mas eu preferiria ter o dano menor e a capacidade maior de retirada de PMs. Já o feitiço Contágio teve seu dano aumentado, o que é bom. E o feitiço Abalo, que tem uma área de efeito ao redor das árvores, teve sua área aumentada. Antes, esse efeito ocorria em uma área de 2 ao redor de todas as árvores. Agora, esse efeito ocorre em uma área de 3 ao redor de todas as árvores. Um buff muito bom, sinceramente. Talvez saídas de ar de danos agora surgirão. Nas vias alimentares foram essas mudanças que ocorreram. Vamos falar um pouco mais do restante das mudanças agora, nos feitiços mais utilitários. Como eu disse, a super poderosa teve a retirada de esquiva de PM removida, um nerf bem grande, e as árvores tiveram sua vida reduzida. O feitiço Transplante, que criava uma árvore a partir de outra, não pode mais ser usado através de portais. Sinceramente, essa mudança é praticamente irrelevante para o jogador casual, então sem problemas. As bonecas que forem transmutadas agora terão um ícone visual representando isso. Uma mudança muito boa de qualidade de vida e que não afeta o balanceamento do jogo. Gostei bastante dessa mudança, embora eu praticamente não use as bonecas transmutadas. O feitiço Vento Envenenado, que transforma uma boneca em árvore, agora causa o estado infectado em uma área de 2 ao redor dessa boneca que virou árvore. Um buff utilitário bem legal. Talvez seja mais fácil explorar a mecânica do estado infectado agora. O feitiço Altruísmo Vegetal, que sacrifica uma árvore para curar o lançador e aumentar a vitalidade das bonecas, agora aumenta menos vitalidade das bonecas. Antes era 25%, agora é 20%. Esse nerf foi provavelmente por causa de PVP, porque as bonecas já são derrotadas em um sopro no PVM. No mais, foi isso que ocorreu de mudanças na classe Sadida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do formato dele. Ainda vou fazer muitos outros vídeos sobre essa atualização, que tem muita coisa que merece ser divulgada. Portanto, fiquem de olho aí no canal. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!